bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. O dia em que, em princípio, vai para o ar será na Quinta-feira Santa deste ano, e por isso hoje queríamos falar um bocadinho sobre a celebração destes dias especiais do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal são os três dias da Páscoa: a sexta, o sábado e o domingo de Páscoa. Na sexta celebramos a paixão e morte de Jesus, no sábado a sua sepultura e o domingo a sua ressurreição. Estamos aqui, pois, no âmago, no centro da celebração da nossa fé, que nós vivemos isso sempre que celebramos a missa, sempre que nos juntamos para rezar, mas nestes dias a Igreja propõe-nos celebrar quase ao minuto, ao segundo, e com gestos e com orações que nos ajudem a acompanhar Jesus neste seu momento redentor, neste momento salvador para toda a humanidade. E por isso íamos falar um bocadinho sobre as celebrações centrais destes 3 dias da Páscoa, sexta, sábado e domingo, mas como acontece no calendário judeu, e também no calendário litúrgico, esses dias começam sempre na véspera. E por isso temos sempre a chamada missa vespertina. No sábado podemos celebrar desde logo o domingo, e por isso as celebrações também começam na quinta-feira. Consoante o sol, são 4 dias, mas liturgicamente celebramos estes 3 dias da Páscoa. Então comecemos um bocadinho sobre as celebrações da Quinta-feira Santa. Antes do Tríduo Pascal propriamente dito, nós celebramos de manhã na Sé a chamada Missa Crismal. Ou seja, só para toda a gente saber, na Quinta-feira Santa não há missas de manhã em igreja nenhuma, a não ser na Sé. Às vezes as pessoas depois vêm no calendário dizer que há uma missa crismal às 10 da manhã, então vão às igrejas à missa das 10, ainda para mais na mesma hora nossa, não é? Não há missas em nenhuma igreja paroquial. A única missa que existe é a missa crismal na Sé. E nessa missa crismal há assim dois momentos especiais, no sentido diferentes de todas as outras missas. Chama-se missa crismal porque se abençoam os santos óleos, nomeadamente o óleo do crisma, que depois vão ser usados nos sacramentos ao longo do ano em todas as paróquias. Por isso abençoa-se o óleo dos catecúmenos, que é usado na preparação para o batismo, tanto das crianças como dos adultos, o óleo do crisma, que é usado basicamente em todos os sacramentos que se usam os óleos, no batismo, no crisma, também na bênção e na unção do altar, numa nova igreja, e também na unção das mãos, na ordenação sacerdotal. Esse óleo é um óleo perfumado, com um bálsamo, por isso toda essa bênção e ritual é feito na missa crismal. E depois também a unção do óleo dos enfermos, que é usado na unção dos enfermos, na Santa Unção, ou se quisermos na Extrema Unção, como às vezes as pessoas ainda se recordam e se chamam. Por isso, esses óleos, que depois são distribuídos por todas as paróquias, são abençoados pelo bispo e com todo o presbitério à volta. E esse é o segundo momento especial dessa missa crismal, todo o presbitério, todos os padres, e se calhar é sem dúvida a missa em que tem mais padres juntos, ou seja, só não vai a essa missa quem está de facto muito, muito doente, incapacitado. Olha, houve uma vez, eu faltei à missa crismal porque foi o funeral da minha avó, e era na Beira Alta, por isso eu não pude estar nessa missa de manhã, mas só quando acontece assim umas coisas de força maior. Tirando isso, todos os padres de todas as idades, ligados à diocese, quer seja os religiosos, quer seja o clero secular, participa e concelebra a missa, porque lá à meio da missa o bispo vai pedir a todos que renovem as suas promessas sacerdotais, o seu compromisso com a Igreja e o serviço a todos. Por isso, se quisermos, nesse dia de manhã é um dia de rezarmos pela Igreja, por causa dos sacramentos, não é? E de uma forma muito particular pelo sacramento da ordem, rezando pelos padres. E pronto, isso ainda não pertence ao Tríduo Pascal,
mas é celebrado na Quinta-feira Santa de manhã. Porque, aliás, há sítios onde não é possível fazer-se isto na Quinta-feira Santa, desta missa crismal, como é o caso dos Açores, não é? Sim, Cabo Verde. Que não dá para depois chegarem a tempo da às vezes noutras paróquias, noutras dioceses, mesmo cá em Portugal, no interior, quando antigamente as vias de comunicação eram mais difíceis, tornou-se hábito e tradição fazer isso na quarta-feira santa. E como já tem essa tradição, esse hábito mantém-se na quarta-feira, mesmo que já fosse possível fazer na quinta-feira. Mas sim, mas há algumas dioceses que, por motivos práticos, escolhem-se a fazer no dia anterior. Então pronto, isso é só para, não é bem o Tríduo Pascal, mas é uma missa muito especial, muito particular, em que quem quiser, é uma maneira muito, é uma celebração muito bonita também de toda a igreja, não só estão todos os padres junto com o seu bispo, mas depois também está uma representação muito larga da vida religiosa, não é? Das irmãs religiosas e dos frades também. Tem uma representação muito forte também dos acólitos, que às vezes vão lá também para ajudar os padres a trazer os óleos depois para as suas paróquias, e é sempre muito bom e muito bonito ter também uma participação vasta dos fiéis e das famílias, um bocadinho como que é a celebração da igreja por excelência. Todas as missas são a celebração de toda a igreja, independentemente do número de pessoas ou do tipo de pessoas que vai, mas a missa crismal tem visualmente, de facto, esse sinal muito, muito evidente de uma igreja como um corpo, né? como um povo em todos os seus membros. Por isso, quem nunca foi, não deixe de participar. É na sede de Lisboa. O ideal é ir de comboio e depois a pé. Normalmente a Páscoa tem sempre bom tempo e é sempre muito, muito bonito e festivo. E não sei como é que vai ser este ano, mas às vezes a entrada demora meia hora. Todos lá os padres todos a beijar o altar e encontrar lugar para se sentar. Mas pronto, mas é muito bonito também ver a diversidade e a unidade da igreja. Sim. E quinta-feira porquê? Porque também está estritamente associado com a celebração da tarde, que a missa vespertina da Ceia do Senhor, onde se institui a Eucaristia e o sacerdócio. Por isso é que também se faz a missa crismal. Queres falar um bocadinho sobre essa missa? Sobre esta Posso falar que também isto foi uma catequese que nós demos aos adultos e ao GIP, agora no domingo passado. Então, missa vespertina da Ceia do Senhor, que, como disse há pouco o Padre Nuno, já a contar o tempo à forma dos judeus, já é sexta-feira santa, mas estamos na véspera, não é? Sim. E então, o que é que acontece nesta missa? Porque como já disse há pouco, institui-se o sacerdócio e a Eucaristia, mas a grande narrativa onde tudo isto acontece é quando Jesus, antes de ser entregue, não é? Antes de depois ser preso e começar a sua paixão propriamente dita, quis ardentemente, que aliás faz-se assim uma pausa publicitária para mostrar o nosso livro, não é publicitária, porque isto aqui é só para ajudar, é uma publicação caseira para nos ajudar a celebrar o Tríduo Pascal, e que o subtítulo é mesmo: Desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco, que é o que nos diz Jesus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, em que é isso que nós celebramos em termos da história da salvação e que contemplamos na Quinta-feira Santa. Jesus, que antes de ser entregue, reuniu os apóstolos, mandou-os ir preparar uma sala onde iriam celebrar a Páscoa judaica, portanto não foi propriamente uma coisa inventada a partir da ocasião, mas o que Jesus faz nessa ocasião é que foi de veras uma grande novidade. Isto porquê? Porque primeiro começa por lavar os pés, seguindo o Evangelho de São João, lava os pés aos discípulos e mostra-lhes mais uma vez o caminho do serviço, não é? E que o São Pedro até fica assim meio espantado a dizer: Senhor, tu vais-me lavar os pés, eu é que devia estar a lavar os pés. E depois Jesus até diz: se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então São Pedro diz: então não apenas os pés, mas lava-me todo, não é? Se é preciso isso para eu tomar parte contigo, então pronto, que seja a vida toda. E pronto, ele disse que não era necessário, bastava os pés, que já estava lavado, não precisava disso, apenas os pés. Mas que era o caminho do serviço, e que é exatamente isso também que se vai celebrar na Quinta-feira Santa. Portanto, o padre que vai estar a presidir à missa vai depois também ajoelhar-se diante de 12 pessoas e vai lavar um dos pés, a simbolizar esse mesmo gesto de Jesus, portanto, abaixar-se, este gesto de humildade, e mostrando o caminho que Jesus nos deixou, que se de facto nós queremos ser o primeiro, se queremos amar e de facto se queremos ser grandes, que sejamos o servo de todos, como fez Jesus. Ele que era Deus abaixou-se
e Ele mesmo fez tudo isto por nosso amor, para nos salvar. E há esse gesto muito significativo da lavagem dos pés na Quinta-feira Santa, que na verdade, se formos a ver em termos celebrativos, começa com uma missa normal, mas com muito mais pompa e circunstância, porque estamos a celebrar a primeira missa e o sacerdócio, não é? Duas coisas importantes. Portanto, tudo o que é incensos, sininhos, paramentos do bocado melhor, pronto, tudo aquilo que se pode sublinhar bem que isto é um dia especial, usa-se para focar esse dia especial. Depois da homilia, há então este gesto de lavar os pés a 12 pessoas, tal como Jesus lavou aos 12 apóstolos. Portanto, isto na ceia pascal que estavam a celebrar, como estava a dizer, era uma ocasião normal no contexto judaico, mas que Jesus acabou por transformar em algo de muito maior. Porque além de lavar os pés para começar, depois, seguindo o ritual próprio da Páscoa judaica, acabou por transformá-la quando, além de todo o grande discurso que foi fazendo aos discípulos, como que um certo testamento espiritual que Jesus lhes deixa, que vemos no Evangelho de São João, nos capítulos que seguem depois então à lavagem dos pés, vemos que Jesus, quando pega num dos 4 cálices que havia na ceia judaica e quando pega no pão, que também era parte desse ritual, faz uma coisa nova, não é? Pega no pão e diz: isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Pega depois no cálice e diz: isto é o cálice da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E depois diz-lhes a eles, àqueles 12, fazei isto em memória de mim. E no fundo acaba por instituir a Eucaristia e também o sacerdócio. Portanto, pega naquela ceia que seria mais uma ceia que já celebravam todos os anos e faz daquilo um momento único, como nós vamos celebrar esse momento único, então, nesta Quinta-feira Santa, quando voltarmos então a repetir esses mesmos gestos que não inventámos, que não foi uma coisa que nós pensámos que ficaria apenas bem ou que seria um bom complemento, não, foi Nosso Senhor que nos deixou e por isso mesmo é que o celebramos com este amor, esta celebração da Quinta-feira Santa. Sim, os temas principais dessa celebração, só para resumir aquilo que disseste, não é? Que é a instituição da missa, da Eucaristia, não é? E do sacerdócio, e um sinal disso é que o sacrário vai estar vazio no início da celebração, é como se fosse a primeira missa a acontecer, não é? E por isso a igreja vai estar toda bonita, engalanada. O Nosso Senhor disse aos discípulos para prepararem todas as coisas lá na sala superior, não é? Para poderem celebrar a ceia pascal. Nós também vamos limpar ainda mais a igreja, depois enchê-la de flores, iluminá-la o melhor que podemos e que sabemos, com todas as velinhas possíveis e imaginárias, e com certeza, mais do que isso, o sinal é dos corações purificados de todos nós que nos confessamos para celebrar a Páscoa, também interiormente limpos e purificados, e todos juntos, a horas, para celebrarmos com grande alegria e grande devoção esta primeira missa, rezando pelos sacerdotes, e depois também o sinal da primazia da caridade, da primazia do serviço, que o gesto do lava-pés é tão forte e tão eloquente, né? Não só para as pessoas, se calhar a quem o padre lava e beija os pés, como para o padre que também tem esse gesto visível e baixando-se e pondo-se ao nível do chão, ao nível dos pés, para os lavar e beijar, mas também como para toda a Assembleia, como dizia Jesus no Evangelho: vistes o que eu vos fiz, fazei de vós também uns aos outros. Por isso é assim esse o tom também marcante desta celebração. Mas depois termina de uma maneira também diferente. Então depois, no final da missa, portanto não há bênção final nesta missa, porque é uma continuidade de todo o tríduo pascal, depois vai continuar na sexta-feira, mas o que acontece no final, temos uma pequena procissão eucarística, que vai pela igreja, por meio das pessoas, Jesus que passa, assim, uma procissão também com acólitos, e pronto, e onde se vai adorando este mistério que Jesus nos deixou, da Eucaristia, a sua presença real, que fica connosco até ao fim dos tempos. Mas vamos acompanhar, voltando também à narrativa bíblica, o que acontece depois da última ceia. Portanto, Jesus e os apóstolos rezam os salmos, portanto rezam os salmos de ação de graças, que também era próprio dos judeus fazerem,
E depois ele sai com Pedro, Tiago e João e vão até ao Horto das Oliveiras. Ele vai com os apóstolos quase todos, mas depois separa ou chama esses 3 para virem mais perto. Sim, portanto vão depois até ao Horto das Oliveiras, onde depois pede para vigiar e orar, e ele afasta-se um pouco para rezar, e então nós vamos acompanhar e fazer o mesmo gesto que também Jesus pediu aos apóstolos: vigiar, rezar, estar assim então com Jesus, ainda que depois saibamos que os apóstolos foram adormecendo 1, 2 e 3 vezes, mas acompanhamos no mesmo. Portanto, além dessa procissão, depois deposita-se Nosso Senhor, portanto, nas hóstias consagradas que ficaram da celebração eucarística, dentro de um sacrário tumular, que na nossa igreja vai estar assim num dos altares, não é bem altar, mas o que É um altar colateral, sim. O que sobrou de um altar lateral do lado esquerdo da igreja, de quem olha, assim, junto a São José e São João Batista, quem vê ou quem olha para a igreja. E aí vamos então adorar Jesus fazendo uma hora santa, que na verdade não vai ser uma, vão ser 2 ou 3, não é? Ou 4. Ou 4. Ou 5. Que é desde o fim da celebração até mais ou menos à 1 da manhã, onde os vários grupos da paróquia têm depois então sim escalonado A animação hora dessa hora, sim. Mas o ideal é que cada pessoa possa fazer também essa hora santa, preferência na igreja, como é óbvio, diante do Santíssimo, porque por causa disto mesmo, ou seja, Jesus pede aos seus para rezarem com ele. Sim. E se quisermos de quase, não é, vamos exagerar um bocadinho nos termos, rezar por ele. E pronto, e é esse convite que, ou seja, toda a celebração litúrgica tem este tom, mas no tríodo do Pascal é um tom ainda mais acentuado. Nós acompanharmos Jesus e experimentarmos na pele, não é, os momentos e os gestos de Jesus. E por isso depois da missa, depois da última ceia, Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras para rezar ao Pai na sua extrema agonia, e por isso e até pediu aos discípulos para rezarem com ele. Por isso a seguir também há este momento de oração diante de Nosso Senhor. Muito bem. Então depois passa para a Sexta-feira Santa, não é? Sim. Então, na sexta-feira, estou a mexer aí nos banners, pode ser. A Sexta-feira Santa, então, é um dia particular, é o dia da morte de Jesus, e por isso a celebração litúrgica é aquela que nós chamamos a celebração da paixão do Senhor e a adoração da cruz. E começa às 3 horas da tarde, a hora em que, segundo o Evangelho, os Evangelhos todos, Jesus morreu, Jesus entregou o Espírito. Por isso, enquanto na Quinta-feira Santa a igreja está o mais bonita possível, tendo em conta ainda o tom da Quaresma, o tom da Semana Santa, os altares ainda estão velados, ainda estão tapados, mas pronto, mas canta-se o Glória e canta-se, e há sininos, como tu disseste há bocadinho, ou seja, já há assim um tom festivo. Na Sexta-feira Santa a igreja está o mais despida possível, o mais nu possível. Quase sem luzes acesas, só mesmo para ninguém cair nos degraus e para podermos ler a palavra de Deus, e a entrada em silêncio, e a entrada começa com um momento de, se quisermos, de penitência, de oração silenciosa, em que o sacerdote que presida a celebração se prostra no chão, se deita no chão diante do altar, e toda a Assembleia se põe de joelhos a acompanhar Jesus na sua morte. Uhum. E pronto, e depois a celebração tem basicamente 3 momentos. A celebração da paixão do Senhor. O primeiro momento, a liturgia da palavra, que é sempre uma parte integrante, não é, de todos os sacramentos e de toda a liturgia, e por isso qual é que é a novidade, ou a coisa assim diferente ou distinta da liturgia da palavra na Sexta-feira Santa? É que nós ouvimos a narração completa da paixão de Jesus do Evangelho de São João. Por isso, mais uma vez, ouvimos aqueles 3 capítulos, julgo eu, do Evangelho de São João, que narram a paixão e a morte e a sepultura de Jesus. Como é uma leitura longa, comprida, então até temos a tradição e o hábito de serem várias vozes a lerem o Evangelho. O narrador, o Jesus, que normalmente é o sacerdote, e depois também aquele que faz as várias personagens que vão também estando ativas neste caminho da paixão de Nosso Senhor. Uhum. Depois desta liturgia da palavra, e no final da liturgia da palavra,
temos, por acaso não sei se é depois da adoração da cruz, se é antes da adoração da cruz, mas... Os impropérios. Não, é antes. A oração dos fiéis. A oração dos fiéis. fiéis cumprida, Sim. em que vamos rezar por muitas situações e também de uma forma mais expressiva, ajoelhando em cada uma das invocações, né, quando rezamos. Sim, ou seja, ao final da liturgia da palavra normalmente é a oração dos fiéis. Aqui a oração dos fiéis é feita também de uma maneira um bocadinho diferente, segundo a tradição dos nossos padres espirituais, não é? Aquela hora da morte de Jesus é a hora por excelência da sua misericórdia, não é? De um coração totalmente aberto e exposto, não é? À nossa pobreza, às nossas debilidades. Por isso se quisermos, dizendo de uma forma limitada, é a hora em que Deus está mais disponível para nos ouvir. Estou a brincar, não é nada disso, mas é um bocadinho esse tom, ou seja, às 3 horas da tarde daquela sexta-feira santa, Deus deu-se-nos totalmente, não é? Uhum. E por isso tudo aquilo que pedimos ao Pai, no Filho, seremos atendidos. E um bocadinho nesse tom, então fazemos uma oração dos fiéis mais prolongada e mais abrangente, uma oração realmente universal, rezando por todos os que creem, por todos os que não creem, pelos que acreditam em Jesus, mas não pertencem à Igreja Católica, e coisas assim parecidas, pelos que não acreditam de todo, pelos que mais sofrem, pela Santa Igreja, pelo Papa, pelos ministros, pelos fiéis, sim, pelos catecúmenos, pelos governantes cristãos, pelos judeus, pelos que não creem em Cristo, pelos que não creem em Deus, pelos governantes, pelos atribulados, e pronto. E já houve também no ano da pandemia, o Santo Padre pediu para se fazer mais uma prece também por todos os doentes e todos os que sofrem pela pandemia. Não sei se no ano passado também a Santa Sé não pediu para nós rezarmos também pelos povos em guerra, nomeadamente na Ucrânia. Pronto, então há esse momento em que o leitor enuncia a oração, o padre, todos nós nos joelhamos para rezar por essa intenção, e depois o padre termina rezando em nome de todos a Deus por essa intenção. E assim sucessivamente 10 vezes, que é o normal da oração dos fiéis. Esta é a primeira parte, a liturgia da palavra, depois de uma entrada em silêncio. Depois a segunda parte é a parte, se quisermos, distinta da celebração da paixão, que é a adoração da cruz. Então, normalmente o sacerdote apresenta a cruz, aclamando eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo, e toda a Assembleia responde: vinde adoremos, vinde adoremos. E depois no final dessa apresentação, que é feita em 3 vezes, se coloca-se a cruz no altar para a adoração de todos os fiéis. Neste dia da Sexta-feira Santa até Sábado Santo, o sacrário está vazio, Nosso Senhor não morreu, né? Nosso Senhor foi-nos tirado, e por isso o crucifixo, neste ambiente da celebração litúrgica, é para nós essa presença do divino, do sagrado. Por isso, como um gesto quase sacramental, todos somos convidados a genufletir sempre que passamos à frente da cruz, como genufletimos diante do Santíssimo Sacramento, diante do sacrário, sempre que entramos numa igreja. E pronto, e faz-se a adoração da cruz. Há um momento que parece estranho, mas que hoje se calhar é mais claramente compreendido por todos, não é? Nesse momento da adoração da cruz, faz-se também a coleta para os lugares santos da Terra Santa. Por isso, toda a Igreja, como é prática comum desde o princípio, desde sempre na história da Igreja, todos procuramos providenciar os bens necessários a todos, não é? Todos punham os seus bens em comum para que ninguém passasse dificuldades. As várias comunidades de São Paulo faziam umas coletas para ajudar a comunidade de Jerusalém, que era muito perseguida, e por aí adiante. Temos N exemplos, faz parte do ADN da Igreja, nós partilharmos, segundo a nossa condição, com os que mais precisam também dos nossos, mesmo que sejam de comunidades que a gente não conhece. Então, neste dia da Sexta-feira Santa, toda a Igreja, no mundo inteiro, faz uma coleta para, através do Santo Padre, fazer chegar à custódia da Terra Santa, àqueles que guardam os lugares santos da Terra Santa, para poderem subsistir e para poderem continuar a ser lugares de peregrinação e de alimento da fé para toda a Igreja. Por isso, agora, de uma forma ainda mais reforçada, não é? Sabendo que os cristãos que estão na Terra Santa vivem sobretudo da esmola daqueles que os visitam, nomeadamente todos os cristãos que fazem a peregrinação a esses lugares santos, mas desde que a guerra
mais uma vez rebentou para níveis mais exagerados, é quase impossível os cristãos visitarem a Terra Santa. E por isso nós temos que substituir, não é, esses bens partilhados e usufruídos quando alguém vai lá por este gesto absolutamente gratuito, não é, na Sexta-feira Santa, fazermos uma oferta mais significativa, não é, para providenciar as famílias cristãos que vivem lá na Terra Santa, para que continuem lá, para podermos também nós depois visitar os lugares onde Cristo nasceu, onde Cristo viveu, onde Cristo morreu e ressuscitou. No final, até há um cântico, não é, de aclamação à Santa Cruz, que é um cântico histórico e tradicional, chamado Os Impropérios, não é? Que é quase como que um poema em diálogo, não é, deste Cristo que está na cruz, não é? E que olha para o povo, não é? E diz: meu povo que te fiz eu, em que te contristei, e porque, meu Deus, responde, não é? Responde. Uhum. E depois ele faz aquilo: então, mas eu que te libertei da terra do Egito e que te dei não sei o que mais, e tu cravaste-me na cruz. Então eu que te dei a água a beber não sei o que mais, e tu dás-me a fel e água, ou fel e vinagre. Eu que vejo, é um bocadinho esse contraste entre um amor absoluto, incondicional, fiel de Nosso Senhor, e a resposta humana, mesmo dos seus, que o crucificam, que o matam, que o estendem na cruz. Por isso é assim uma oração assim em diálogo que também como é que se diz, fala à nossa consciência e à verdade e à consequência dos nossos pecados que Cristo assumiu na sua cruz e que nos libertou pela sua ressurreição. E depois no final da celebração, o último momento, tivemos o primeiro, que é a liturgia da palavra, o segundo, que é a adoração da cruz, e o terceiro momento, que é a comunhão. As hóstias consagradas na missa vespertina da Ceia do Senhor, a reserva eucarística é depois usada, não é? Depois comungada por todos os que participam nesta celebração. Mesmo não havendo missa, e não há missa na Sexta-feira Santa, há a distribuição da Sagrada Comunhão, porque Nosso Senhor nunca nos quer abandonar, não é? E dar-nos o sacramento dos sacramentos por excelência, que é a Eucaristia. Por isso também nós comungamos o seu corpo e o seu sangue nesse dia da celebração da Paixão do Senhor. Sim. Pronto, depois no final terminamos também a missa, a celebração da Paixão em silêncio e assim, com esse tom próprio, não é, de Cristo que morreu por nós. Muito bem. Não falamos aqui da Via Sacra, porque a Via Sacra não é parte do Tríduo Pascal, é uma devoção que existe e que vai ser às 21h15, como viram agora aí a passar quem nos está a ver foram passando os horários do Tríduo Pascal aqui na Igreja Paroquial. Mas vamos falar do Sábado Santo. Sim, queres que eu fale? Queres falar tu? Falamos os dois? Vamos falar os dois, mas assim rapidamente, Sábado Santo é o grande dia do silêncio, porque na verdade não se celebra propriamente liturgia, a não ser a liturgia das horas e as laudes, mas é o dia da grande espera. Jesus está no túmulo e estamos a acompanhá-lo no silêncio à espera que venha então a ressurreição. Portanto, rezamos a liturgia das horas, sim, portanto vamos rezando os salmos, também nesta leitura expectante do que está para vir. Até o ofício das leituras que vamos rezar nesse dia tem uma segunda leitura em que nos vai falar assim de uma forma bastante poética e expressiva do que acontece neste dia de Sábado Santo, não é? Que Jesus desce até à mansão dos mortos e vai estar a libertar Adão, não é? O primeiro dos homens que estava lá assim mesmo prisioneiro, não é? E que é liberto e que depois com a ressurreição de Jesus acaba por dar-se essa libertação. Mas é um dia que também não se celebra missa, portanto é o dia alitúrgico, digamos assim também, portanto não acontece nada. Porque, lembramos, estamos a contar o tempo à forma dos judeus, não é? Portanto do dia anterior, na Sexta-feira Santa, houve a missa vespertina da Ceia do Senhor na quinta-feira, não é? Portanto, depois começou a contar. E pronto, e esse é o dia, é o que acontece, estamos na expectativa até chegar à noite à Vigília Pascal. E a Vigília Pascal é a celebração das celebrações, é uma grande celebração dividida em 4 partes, se não me engano, que portanto tem várias liturgias próprias ao longo do tempo, que é tudo parte de uma mesma liturgia, mas que começamos com a liturgia da luz. E portanto começa até fora da igreja com um fogo santo que é benzido,
e que é símbolo desta luz que vem romper no meio das trevas. A igreja vai dar todas às escuras e começa então, depois da bênção do fogo, o fogo a aproximar-se do altar, portanto vai-se ao longo da igreja com algumas paragens e a luz vai-se distribuindo pelos fiéis, não é, que estão na igreja e vão recebendo a luz de Cristo. Não é? O padre ou o diácono que segura no círio pascal, que vai ser aceso nesse fogo santo, vai parando e diz: a luz de Cristo, graças a Deus. E depois vão-se acendendo velas. Uma segunda paragem igual, uma terceira paragem igual, subindo o tom também, à medida que avança. E pronto, e estamos todos assim a iluminar aquela noite através deste fogo santo que veio todo de uma mesma origem, e a origem é Cristo, não é? Que o círio pascal é um dos símbolos de Cristo. Temos essa parte da liturgia da luz e que depois vai-se cantar então o precónio pascal. O que é o precónio pascal? É também já não sei se pode dizer que é um hino de certo modo, Sim. Assim, antiquíssimo, em que vão-se cantar os louvores de Deus, a sua obra da salvação, e dizendo o que é que Jesus veio fazer por nós também. Dizer que esta é a noite, não é assim? É o grande refrão deste hino, esta é a noite. Esta é a noite em que libertaste do cativeiro do Egito os filhos de Israel, nossos pais, e os fizeste atravessar a pé enxuto o mar vermelho. Esta é a noite em que a coluna de fogo dissipou as trevas do pecado. Esta é a noite que liberta das trevas do pecado e da corrupção do mundo aqueles que hoje por toda a terra creem em Cristo. Portanto, vai sempre fazendo o eco de o que é que nós estamos a celebrar, a apontar para o centro, que é Jesus salvou-nos, e como vamos dizer depois, mais tarde, aleluia, aleluia, não é? É a boa notícia da salvação que vem. Portanto, há este grande hino que é cantado, ainda são, não sei, uns 7 minutos, talvez, de música, de canto, e depois, a seguir a isso, começa uma grande liturgia da palavra. Já foi a liturgia da luz, começa então a palavra, que tem várias leituras, se não me engano 7 leituras do Antigo Testamento. Sim. Correspondidas cada uma por um salmo, e depois mais uma leitura do Novo Testamento, e depois ainda e depois cantamos não, antes disso cantamos o Glória. Agora estou a perder-me aqui, estou a fazer a coisa ao mesmo tempo. Não, é fácil. Temos as 7 leituras do Antigo Testamento, a cada uma delas corresponde um salmo e uma oração. E por isso ouvimos, cantamos e pomos de pé para rezar. Ouvimos, cantamos, pomos de pé para rezar. Isto vezes 7. Essas 7 leituras temos as primeiras do Pentateuco, em que fala da criação de tudo, não é? E a Páscoa como uma nova criação. O tom é olharmos para a história da salvação e ver como toda ela aponta para esta noite, não é? Para este mistério da ressurreição de Jesus. É com a ressurreição de Jesus que tudo aquilo que antes era uma figura, era uma imagem, há de chegar à sua perfeição. Por isso nós podemos ler toda a Bíblia, não é? Com esta luz, com este centro da ressurreição do Nosso Senhor. Por isso, quando ouvimos a criação, o livro do Gênesis, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o sétimo dia, se quisermos, este é o 8º dia. É o dia do ressuscitado, o dia da ressurreição, o dia para lá do tempo. Depois temos também como é que se diz? O sacrifício de Isaac, não é? Deus que poupou o filho de Abraão, Isaac, mas que não poupou o seu próprio filho, não é? Mas o entregou à morte para a salvação de todos. Depois temos como é que se diz? A saída do Mar Vermelho, não é? Estou a falar de cor, tu é que tens aí as cábulas à frente, mas pronto, mas todas as leituras do Antigo Testamento, se forem a ler com atenção, apontam, são uma imagem, são um símbolo daquilo que a Páscoa é de facto, não é? E depois lemos muitas leituras do livro dos profetas que anunciam essa vida nova, não é? Essa nova aliança que é a Páscoa de Jesus. Depois destas 7 leituras do Antigo Testamento, e são leituras abundantes, ou seja, lemos os capítulos inteiros e não lemos apenas uma parcela, como acontece muitas vezes nas missas de domingo. Depois, então, fazemos a passagem para o Novo Testamento. Cantamos o Glória, fazemos a oração coleta
e depois lemos a carta de São Paulo aos Romanos, julgo eu, não é? Que normalmente capítulo 6, sim. Sim, que normalmente é a carta do batismo por excelência, e a seguir à liturgia da palavra, esta assim mais habitual, chegamos ao Evangelho. Antes disso, temos o Aleluia. Não é? Claro, chegando ao Evangelho, temos a aclamação ao Evangelho, que é Sim, o Aleluia, Aleluia. Pascal. Uhum. Nós passámos 40 dias sem cantar Aleluia, e por isso vamos cantar de uma forma ainda mais solene e alegre, não é? Este anúncio pascal, que é o Aleluia. Uhum. E depois proclamamos o Evangelho, que normalmente narra essa de manhãzinha muito cedo, quando as mulheres foram ao sepulcro, não é? Estamos no ano B, por isso vamos ler a versão de São Marcos, não é? Sim, vai ser Marcos 16, 1 a 7. Pronto. E pronto. E depois, esta é a segunda parte, que é a liturgia da palavra, e depois o padre tem que fazer uma homilia em que junta estas 9 leituras, não é? Com os salmos e com os cânticos e com os gestos, por isso faz uma homilia como São Paulo fazia nos seus ensinamentos, assim de cerca de 3, 4 horas, não é? Mais ou menos, provavelmente. Acho que na Vigília Pascal, como não é uma missa, nós não temos que falar só 5 minutos. Acho que o Papa, quando nos manda falar só 5 minutos, não diz que é na Vigília Pascal. Pode ser um bocadinho mais, sim. Pronto. Então, depois sim, da homilia vem a segunda, não, neste caso é a terceira parte. A terceira é a e quarta liturgia parte. batismal. Portanto, Sim. é a liturgia da água. E então começamos por invocar os santos. E invocamos os santos todos. Lá está pedindo. Sim, nós vamos abençoar a água com que depois todas as pessoas vão ser batizadas, não é? neste ano. Sim. Normalmente nesta celebração é muito comum haver batismos dos adultos. Nós, por uma questões práticas, só práticas, não temos escolhido fazer isso aqui na paróquia de Cascais, mas devia ser, ou seja, o sítio por excelência do batismo dos crescidos é esta noite santa, mas nós não o fazemos. Mas não havendo batismo, há a renovação das promessas batismais de todos os crentes que estão na vigília. Por isso, há uma primeira parte que é da bênção da água, que começa com a tal invocação, essa ladinha dos santos, né, que intercedam por nós. Uma oração muito bonita também da bênção da água e o sinal da água, não é, que também um sinal pascal da água, que é uma nova criação, que dá vida e que nos purifica. E depois há a expressão por todos os fiéis, não é? com água batismal, e a seguir a renovação das promessas batismais, não é? Em que todos pegamos com as velas acesas. Outra vez, atenção, as velas acesas acendem-se a partir do Círio Pascal. Ninguém tem isqueiros, nem pedrinhas para lascar, para fazer faísca. Ou seja, são sempre os acólitos que acendem as suas velas do Círio Pascal e que depois vão acendendo assim nos fiéis, um a um, não é? Que depois vai espalhando essa luz. Por isso, não tenham medo de demorar mais 2 minutos a acender as velas, porque tem este significado também, que a nossa luz, a luz da nossa fé, nasce da luz que é a ressurreição de Jesus. Por isso, tanto no princípio da celebração, que é marcadamente essa luz que venceu a noite, que venceu a escuridão, as trevas, mas depois também agora a meio, que é nós acendemos outra vez as velas para professarmos a nossa fé, nós acendemos as velas a partir do Círio Pascal. E aí o sacerdote faz as tais perguntas renunciais ao pecado, renunciais às seduções do mal, renunciais a Satanás, e depois credes em Deus Pai, em Deus Filho, no Espírito Santo. Sim creio, todos a renovar essas promessas batismais. E no fim, todos aspergidos com água benta. E é só no fim mesmo, não é? Sim. Então, no fim, para apagar as velas, o Sr. Padre vai passar com o balde de água e vamos apagar as velas com esta água do batismo. A seguir fazemos a oração dos fiéis e começa depois a liturgia eucarística. Sim, que é a última parte desta celebração da Vigília Pascal, que em termos de sinais é exatamente igual a todas as missas que celebramos todos os domingos. Aliás, não nos esqueçamos, a celebração do domingo é a celebração da Páscoa, ponto. Em cada domingo do ano nós celebramos este primeiro dia da semana em que Cristo ressuscitou. Por isso, se quisermos, todos os domingos derivam desta celebração pascal por excelência, que é a Vigília Pascal. Então celebramos esta liturgia eucarística, como fazemos habitualmente em cada missa dominical. Mais uma vez, o sacrário está vazio, né? Não nos esqueçamos, Quinta-feira Santa celebrou-se a primeira missa, mas Sexta-feira Santa Cristo morreu, não é? E por isso esta Vigília Pascal é também como que uma primeira missa, a presença do ressuscitado que se vai tornando visível e próximo a todos nós.
Este ano muda a hora, por isso, normalmente, esta celebração demora cerca de 3 horas, às vezes não demora tanto, mas é depois com os cumprimentos, as saudações, os arrumos, já viram que nós precisamos de... Cada dia a celebração tem gestos e tem, como é que se diz? Tem enquadramentos diferentes, por isso nós em cada celebração temos que ir arrumando, limpando, arrumando a igreja para a celebração seguinte que tem outro tom completamente diferente. Por isso normalmente a seguir depois também precisamos de limpar um bocadinho a igreja, não é? Foi bem usada com as velas e com a água e com tantas flores e tudo mais e com tanta gente, mas depois o domingo de Páscoa é o dia mais importante, por isso precisamos de arrumar também as coisas para o dia a seguir. Então normalmente são essas 3 horas, começando às 10 da noite, acaba à 1 da manhã, e este ano, como é que é para a mente? Acho que é à 1, não é? Então acaba às 2. Exatamente, porque este ano muda a hora e é da 1 passa para as 2, não é? Normalmente é à 1, acho que é. Sim. Então pronto, nós saímos da igreja à 1 e chegamos a casa às 2 da manhã, por isso fazemos assim uma cerimónia bem grande para celebrarmos esta noite santa da ressurreição de Nosso Senhor. Sim. E por fim, domingo de Páscoa, já celebramos com mais, pronto, já é uma missa normal, se quiserem, normal de Páscoa, portanto sempre mais festiva e tudo. Tem só assim 2 peculiaridades, é assim que se diz? sim, ou particularidades melhor, que pode-se dizer uma sequência depois da segunda leitura, que é uma sequência, um destes hinos antigos também, que tradicionalmente se diz na manhã do dia de Páscoa, que é assim em latim, é o Victime Pascali Laudes e Molent Christiani. Portanto, à vítima pascal oferece aos cristãos sacrifícios de louvor, o cordeiro arrastou as ovelhas, Cristo o inocente reconciliou com o Pai os pecadores. Portanto, tem toda uma musicalidade e um texto próprio que vai desvendando o que é que aconteceu naquela noite, não é? E sobretudo naquela manhã, o que é que Maria viu no caminho. Depois a Maria conta também, assim, de uma forma teatral, não é? Que viu o sepulcro de Cristo vivo e a glória do ressuscitado. Viu os anjos e o sudário. Pronto, portanto, que é assim uma sequência própria deste dia. De resto, é uma missa como costumamos, ainda que, mais uma vez, é festa, portanto, também um pouco mais proclamado, e acho que tocam os sinos também, não é? No Glória, se não me engano. Sim. E... Sim, depois a despedida tem os aleluias. Exatamente. Nesse dia e até à 8ª Pascal, quando for o ide em paz, o Senhor vos acompanhe, acrescenta-se o aleluia, aleluia, e as respostas também são graças a Deus, aleluia, aleluia. Sim, isso vai ser, às vezes as pessoas também podem não saber, ou às vezes também se enganam, que isto é muito habitual. Ou seja, desde a Vigília Pascal até o domingo de Pascuela, até o dia 7, não é? Acho que sim. 7 ou 8 de Abril, nós, todas as despedidas, nas missas de domingo e nas missas de semana, é sempre assim: ide em paz, o Senhor vos acompanha, aleluia, aleluia. A resposta, graças a Deus, aleluia, aleluia. E depois voltamos a repetir isso no domingo de Pentecostes. Que é o fim da Páscoa. Que é o fim da Páscoa, como quer dizer, de facto, liturgicamente, o dia de Páscoa são esses primeiros 8 dias, né, em que nós temos uma liturgia muito parecida, em que vamos ouvindo os relatos sucessivos das aparições do ressuscitado em cada um desses dias de semana, até ao domingo da 8ª Pascal, mas o tempo da Páscoa, os 50 dias da Páscoa, em que vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos de uma forma integral, é o tempo do ressuscitado por excelência. Por isso, para mostrar isso, no último dia, no domingo de Pentecostes, voltamos a repetir esta saudação e esta despedida, como fazemos no domingo de Páscoa e na 8ª Pascal. Só para terminar, as pessoas às vezes perguntam e eu sinceramente nem sequer tenho resposta, porque acho que é uma... Não sei. Então estas celebrações é para ir todas? É para ir a todas? Como quer dizer? Então, mas no cozido à portuguesa eu tenho que comer os ingredientes todos, né? Ou quando me dão assim um gelado de Santini, é para comer o gelado todo? Ou só como só o copo ou a colher, né? Eu não sei o que responder. Padre, sabes responder? Quer dizer, podemos falar por estrita obrigação, estritamente não é obrigatório, não é? Ou seja, o que é obrigatório é celebrar a Páscoa, portanto, a missa dominical, digamos, mas isto é o mínimo olímpico, não é? Nós ficamos pelo mínimo olímpico, também estamos, quer dizer, isto aqui é o centro da nossa fé, não é? É tudo aquilo que nós celebramos ao longo de todo o ano litúrgico e tudo o que fazemos em igreja é aplicar este mistério pascal, não é? Jesus morreu e ressuscitou.
E nós, a partir dessa sua morte e ressurreição, também temos uma vida nova, não é? Todos os domingos estamos a celebrar isto. Portanto, isto aqui é o motivo pelo qual nós fomos batizados, é o motivo pelo qual temos uma vida nova em Cristo, pelo motivo pelo qual tudo, não é? Portanto, isto é o motivo dos motivos. Portanto, se quiserem a resposta assim canónica, disse-vos há pouco, não é? Não é uma obrigação uma pessoa ir a nenhuma destas celebrações, a não ser de facto o domingo, não é? Não está em pecado se não o fizer. Mas ainda assim parece que se é um tesouro que a Igreja nos dá e que pode nos ajudar a fazer sentido a tudo aquilo que nós vivemos, e além disso tem, claro, uma grande graça nós acompanharmos Jesus nestes seus passos e é-nos recomendado, então se queremos ser cristãos a sério, vamos a isso, não é? Sim, é muito importante nestas celebrações nós participarmos. Participarmos não é estarmos lá de corpo presente, porque vão ver, se estivermos lá só de corpo presente, o nosso corpo está habituado a uma celebração de 1 hora. E depois é muito comum as pessoas, quando às vezes há aviso, ou quando as leituras são mais longas, ou quando o padre estica mais, o nosso corpo parece que fica inquieto, porque já está lá há mais tempo do que, mesmo que não tenhamos nada para fazer, ou aquilo que temos para fazer é ver uma telenovela, ou seja, não é nada de importante, mas o nosso corpo está habituado a aguentarmos aquele tempinho. E por isso, se nós não participarmos, não sei se nós, por exemplo, por isso é que nós editámos este livrinho para servir de ajuda, mas toda a gente pelo telemóvel, por outros livros que tais, ou seja, podem encontrar as coisas todas, ir acompanhando as orações, as leituras, os gestos, não é? Para nós estarmos mais próximos daquilo que está a acontecer. Além dessas celebrações serem mais longas, tanto na missa vespertina, como depois na celebração da Paixão e sobretudo na Vigília Pascal, depois há um conjunto também dessas tais orações e esses momentos, desde manhã com os laudos e o ofício, à noite com a Via Sacra ou com a Hora Santa, que ajudam a marcar o tom e o ambiente desses dias. Atirem-se de cabeça, vão ver que é espetacular. Normalmente quem vai uma vez vai sempre depois, a partir daí. Sim, quem vai uma vez, pelo menos preparado para o que vai, não é? Porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa assim e depois apanham outra coisa completamente diferente. Por isso mas acho que o padre Luís Manel, que era o nosso professor de liturgia, dizia muitas vezes que, por exemplo, quando vocês estiverem numa paróquia e têm que construir uma igreja e está lá um arquiteto que quer fazer um desenho da igreja, levem-no à Vigília Pascal. É na Vigília Pascal que ele vai perceber o que é que a igreja é, como é que a igreja se reúne, qual é que é o poder dos símbolos do batismo, da luz, da água, do corpo que se reúne à volta do altar. E ele dizia isso não apenas para o arquiteto, como para qualquer pessoa. Vocês querem saber o que é a igreja, levem-nos ao tríduo pascal. E era mais ou menos isso que também nós queríamos deixar-vos aqui, dar assim umas pequenas achegas só. Existem com certeza outros elementos que nos ajudam de uma forma muito próxima, muito sensível, muito corporal, não é? A tirar estes 4 dias, nós temos 10 dias de férias, ou temos 3 dias de férias, ou o que seja, mas de facto usarmos estes 3 dias de férias só para Nosso Senhor. Sim, não esquecemos que são férias ou feriado de Sexta-feira Santa ou férias da Páscoa, não é? Portanto, tem um propósito específico de existirem estas férias. Sim. E venham que vão ver que não só individualmente, sendo aquilo que é a caminhada pessoal da fé, mas não tenho dúvidas, mesmo comunitariamente, ou seja, como vida comunitária, como vida paroquial, eu não sei se ouvi isto de alguém, nem sei se é muito adequado dizer, mas diz-me como é que celebras a Páscoa, eu dir-te-ei que paróquia és, não é? Diz-me, a celebração da Páscoa fala muito, ou diz muito, de como é que a paróquia, como um corpo, como uma comunidade, se vai seguindo, aproximando e dizendo Jesus na sua vida. Por isso, não tenham medo de aceitar este desafio e de convidar os vossos, não é? Para estas novas santas rotinas, para alguns, e para outros este fortalecimento desta forma de seguir em conjunto Jesus. Muito bem, então vamos lá celebrar a Páscoa. Podem enviar comentários, perguntas que tenham para este e-mail podcast@paroquiadecascais.org e vamos a isso. Sim, na próxima sessão já vamos dizer muitos aleluias, que hoje não podemos dizer. Santa Páscoa.